Daiane, na página 4, você fala dos locais que podem ser prejudiciais à prática, né? Eu queria saber se você fez alguma pesquisa ou tem alguma ideia de qual a distância. Por exemplo, bares. Eu sempre morei, agora não, que eu moro aqui na Cognópolis, mas eu morava numa região bem boêmia, em BH, aqui mesmo em Foz também. Eu tinha bares próximo. Eu não sentia assim muita, sabe, que me prejudicava, não. Talvez eu não tivesse assim muito atenta, mas eu não sentia muito. Queria saber se você fez a pesquisa quanto à distância. Não, eu não, assim, eu vou falar da minha prática, da minha experiência, né? Então, assim, a princípio, em matéria de distância, quando você fala de energia, a princípio não existe. Isso, né? por Então, isso. a gente tem essa lógica. Agora, se a gente for olhar mais a condição intrafísica, quanto mais você se aproxima, por isso no campo da proxêmica, quanto mais você se aproxima ou se localiza mais próximo desses ambientes, a rigor, essa interferência seria maior. Então, eu tentei até ilustrar algumas coisas, como, por exemplo, aqui ó, na webgrafia, tem o caso aqui da cidade, ó, é a primeira, ó, moradores querem que padre abaixe o volume do sino em igreja de Votuporanga, em São Paulo. Então, quanto mais próximo você ficar localizado, assim, daquela igreja, no caso, né, e daquele som alto, aquilo pode gerar algum nível de interferência. Então, se a pessoa ela tem aquela tendência que ela é mais irritadiça, com som alto, por exemplo, ela se incomoda mais com isso, então, quanto mais próximo ela tiver, mais aquilo gera influências para a pessoa. Entendi. Né? Então, assim, aí eu fui tentando buscar alguns casos. A mesma coisa que bares. Né? Então, às vezes, aquilo está muito próximo ali do seu local, a sua base física. Então, às vezes, você tem muito carro buzinando, muita gente bebendo, e assim, aquele barulho até altas horas. Então, quanto mais próximo de você, se você conseguir olhar essa visão mais intrafísica, você já vê que aquilo pode gerar uma influência assim, maior. Então, agora eu entendi. É porque não me atrapalhava, porque às 6 horas da manhã geralmente não tinha mais ninguém. Os bares não me atrapalhavam por isso. Eu cheguei a ver casos assim, de pessoas que viviam em determinados, num apartamento, aparentemente o apartamento era super bom para a prática da TENEPS. Mas toda vez que a pessoa ia fazer a TENEPS, aí o vizinho que ficava ali mais ou menos a uns 200 metros, numa casa, ele resolvia fazer o treinamento dele lá da banda. E aí aquele som era muito alto e aquilo toda vez incomodava aquele tenepsista. Então, se aquilo vai se prolongando, então às vezes é melhor que o tenepsista ele procure um ambiente mais adequado, já que aquilo está incomodando demais. Então é nesse sentido. Então, qual que é o ambiente melhor para a pessoa poder fazer a sua prática da TENEPS e que isso vá potencializar ali os seus trabalhos? Então, o horário, né? Também o horário. E tem gente que, às vezes, a pessoa ela nem vai se incomodar. Então, ela é mais tranquilona, mais relaxada. A pessoa foi lá, fez barulho, tal, mas está tudo certo, está tudo bem. Então, tem esses casos também. Né? Mas quanto mais a gente ficar atento a esses detalhes, eu acho que mais a gente consegue potencializar, então, as nossas doações de energias. Obrigada. Valdo, aqui no B? Aqui no B. O senhor poderia comentar na página 69 o complemento? Autoparaprocedenciologia. Você quer qual que é? O complemento. Ao complemento. Autoparaprocedenciologia. Embora ainda pouco relembrada em seus detalhes, a autoparaprocedência das consciências está na raiz dos grandes empreendimentos humanos, ou seja, na autoproexologia e na maxproexologia. O que a gente quer dizer é o seguinte: quando a pessoa vem com alguma coisa muito séria para ser feita nessa vida aqui, ela geralmente tem uma relação com o processo da paraprocedência, porque aquele empreendimento foi mais planejado que a média. Então, ela quase sempre ela tem alguma lembrança da paraprocedência, ela tem relação com alguma consciência mais séria. Então, a paraprocedência, se o empreendimento é de alta expressão, não deve ser esquecida. A gente é bom estudar isso,
O que é a paraprocedência? Toda pessoa tem uma ou outra insinuação, um lampejo, um vislumbre, uma intuição, uma inspiração, alguma ideia, uma sugestão, mas a pessoa geralmente não junta as pontas. Ela tem dificuldade de ver com aquilo que ela vai fazer. Então é bom estudar nesse caso, né? Sempre vale a pena. Para juntar essas pontas, é bom então estudar a paraprocedência. É bom examinar. Por exemplo, um processo sério é o processo, por exemplo, aí da INVEX, que é um problema que às vezes já pega a pessoa na adolescência. Então aquilo às vezes tem uma certa expressão na vida dela. Agora, é preciso ver a pessoa, ver os talentos que ela tem, o que ela tem como trafor, omega trafor, uma virtude, um predicado, alguma conquista que ela tem, que ela possa distribuir para os outros. Isso aí também é muito importante para examinar o processo da paraprocedência. Agora, tudo caminha para essa harmonia íntima, que eu chamo aqui de holoeutimologia. Então, é a reação harmônica da pessoa com a própria vida e a construção da proex que ela tem. Entende?